No Revisando com Questões de hoje, eu vou te ensinar não somente os CCQs que são cobrados nessas questões, mas também vou fazer questão de te ensinar como que nós reconhecemos os padrões eletrocardiográficos, tanto nas taquiarritmias quanto nas bradiarritmias. Eu sei que é isso que geralmente as pessoas têm mais dúvida, mas hoje você vai sair daqui muito mais tranquilo. Primeira questão de 2021, do Hospital Pequeno Príncipe, Paraná. Um paciente de 72 anos, portador de hipertensão arterial e diabetes mellitus, apresenta-se em consulta médica com queixa de palpitações. Ele apresenta histórico de hemorragia digestiva alta há um ano por uma úlcera péptica. E no seu eletro ele tem um ritmo irregular, sem atividade atrial organizada, sendo compatível com FA. Qual que é a melhor estratégia terapêutica para esse paciente? Ou seja, é para anticoagular com o quê? Com varfarin, um anticoagulante oral de ação direta tipo rivaroxabana, da bigatrana, AS ou clopidogrel? Simples então, ele quer saber só sobre anticoagulação. Na verdade, a anticoagulação na FA é muito cobrada. É um CCQ que cai toda hora e sempre do mesmo jeito. E eu vou te provar nesse vídeo mesmo, mas por enquanto, vamos analisar. Paciente de 72 anos, tem hipertensão e diabetes com FA. Então é uma FA que geralmente a gente pensa em tratar com 3 estratégias diferentes, anticoagulação, controle de ritmo e controle de frequência, num paciente que tem alto risco tromboembólico. Lembra daquele tal de score de Chades-Vasque, para a gente saber se o paciente tem alto risco de tromboembolismo? Então, esse cara aqui tem uma pontuação alta. Barreto, pontuação alta quanto? Isso não importa. A verdade é que o paciente tem ou mais de 65 anos, ou diabetes, ou alguma doença cardiovascular, hipertensão, acidente cerebrovascular, doença arterial obstrutiva periférica, infarto. Se ele tiver alguma dessas 3, acabou. Alto risco tromboembólico, na sua prova pode usar isso que funciona. E aí você vai precisar anticoagular. Claro, você também faz controle de ritmo e controle de frequência, dependendo do paciente, né? Controle de ritmo a gente faz naquele paciente que a gente acha que ele vai voltar para o ritmo sinusal e vai se perdurar. Ou naquele paciente que não vai perdurar, tipo o cara que já tem uma insuficiência cardíaca, com câmara, com dilatação de átrio, mas ele está instável, aí eu faço choque também. Caso contrário, gente, eu vou fazer controle de frequência, tá? Bloqueador de canal de cálcio, beta-bloqueador, digoxina se o paciente tem insuficiência cardíaca, beleza? Mas nesse caso aqui ele está perguntando como é que eu anticoagulo. E aí você pode anticoagular com AS clopidogrel, que é feito com o quê, gente? Com um paciente que tem coronariopatia, né? É angina, é outra aula isso aqui, não é paciente com FA. Com FA a gente anticoagula com varfarin ou com os anticoagulantes orais novos. Epa, aqui tem os dois. Como que eu faço para saber qual que eu uso? Simples. A gente sempre vai dar preferência para aquele que é mais seguro, para aquele que é mais confortável para o paciente. E quando eu falo confortável, eu estou falando do cara não ter que ficar, toda hora se furando para saber se ele está com INR no alvo. Sabe por quê? Quando eu faço rivaroxabana é ótimo, porque eu sei que o paciente vai ficar bem com aquela dose terapêutica, em tese, se der tudo certo, normal. Quando eu faço varfarin, não. Eu preciso ficar fazendo controle ambulatorial, sabendo se o INR está entre 2 e 3. Então eu sempre prefiro a rivaroxabana. Com exceção de 2 situações. Paciente doente renal crônico, taxa de filtração glomerular abaixo de 25/30, tá? Ou se for uma FA valvar, tá? Quando o cara tem uma FA valvar, uma prótese, uma estenose mitral, sei lá, uma doença reumática, aí esquece, não pode fazer, tem que ser varfarina. Então nesse caso nós vamos utilizar um anticoagulante oral de ação direta, rivaroxabana, pixabana, dabigatrana. Letra B, CCQ é os anticoagulantes orais são a escolha preferencial na anticoagulação do paciente com fibrilação atrial. Os anticoagulantes orais novos, né? Porque varfarina é oral também. Próxima questão da Faculdade de Medicina de Petrópolis, de 2021. Essa instituição especificamente é conhecida por adorar taquiarritmia e bradiarritmia, mas na verdade são questões que costumam ser mais fáceis. Esse tipo de instituição, não somente essa, mas se a sua também é assim, é interessante que você aprenda esses conceitos de questões fáceis, porque essas são as mais importantes para a sua nota final. Questão difícil, gente. Todo mundo erra, até o cara que passa em primeiro. A gente até tem, né, um autodiagnóstico que pode ser feito a partir dessa sua nota que você tira, o percentual de questões fáceis, médias e difíceis que são acertadas por você, mas de uma maneira geral é isso. As mais importantes são as fáceis. Segundo, as médias e, por último, na sua instituição prioritária, apenas as difíceis. Paciente de 76 anos, hipertenso e diabético. É admitido na unidade de pronto atendimento de Petrópolis com quadro de coração acelerado
e dor torácica em aperto, iniciados a 40 minutos, sem melhora com o uso de nitrato sublingual oferecido pelo seu filho. Ao ser questionado, refere que apresenta história de dor torácica de menor intensidade aos médios esforços, aliviada com repouso, e palpitações ocasionais, em momentos não necessariamente relacionados à dor. Ou seja, é um cara que não tem somente dor torácica, mas ele tem dor torácica associada a uma palpitação, ou seja, provavelmente uma taquiarritmia. Inclusive, é uma dor que não melhora com o vasodilatador coronariano, nitrato sublingual. Ué, mas geralmente não é por causa de uma estenose de coronárias que o paciente tem dor? Pode ser, geralmente, mas pode ser também por causa de um desbalanço entre oferta e consumo gerado por um aumento da carga do coração de trabalho por causa do aumento da frequência, só isso. Isso é comum, pode gerar inclusive um infarto tipo 2. Tem questão sobre isso. Então esse é um paciente que eu preciso pensar nisso, até porque ele tem palpitação em momentos não necessariamente relacionados à dor. Então parece que o processo fisiopatológico inicial básico é a arritmia. PA 102/60. Frequência cardíaca 154, alta. Respiração 21 incursões respiratórias por minuto, saturação de 92% em ar ambiente. Ao exame clínico com murmúrio vesicular universalmente audível com estertores finos em bases. Ele está começando a fazer uma estertoração, um edema pulmonar. Ritmo cardíaco irregular em 2 tempos. B1 hiperfonética com B2 normofonética e um sopro diastólico mais audível em foco mitral sem irradiação. Ritmo cardíaco irregular até que se prova o contrário, FA, na sua prova. E ele tem um sopro diastólico em foco mitral, ou seja, a mitral está com algum problema e é um problema que acontece na diástole. Geralmente na diástole a mitral está se abrindo para passar sangue do átrio para o ventrículo. Então ela não está se abrindo, está tendo uma estenose mitral, comunzaço isso. Restante do exame inalterado, traçado do eletrocardiograma no monitor abaixo, cujo laudo é ausência de onda P, pequenas ondas F, ritmo de QRS estreito, com intervalo RR totalmente irregular. Já sabe que a gente está falando de FA. Considerando a história do paciente e seu diagnóstico eletrocardiográfico, dentre as medicações abaixo, qual é a melhor escolha para a profilaxia primária de eventos embólicos? Opa! Parece que você já ouviu essa questão, né? Só que ela é escrita de forma diferente. Você está vendo por que essa questão aqui é considerada fácil? Porque ela dá várias dicas sobre o mesmo CCQ. É interessante que você vá criando autoconsciência sobre isso. Por que você acha uma questão fácil e por que você não acha? E aí, quando você encontrar aquelas questões que você não acha fácil, você vai conseguir entender. Bem, é aqui que eu preciso estudar. Vamos olhar esse eletro. Vamos olhar rapidinho, gente. Primeiro passo para analisar eletro é você excluir todas as outras derivações. Ficar somente com um D2 longo. Para arritmia, isso funciona. Segundo passo, decidir qual que é o macete que você vai utilizar. E o macete aqui, é claro, vai ser por uma taquiarritmia, porque tem menos de 3 quadradões, e vai ser pelo complexo QRS estreito. Então, uma taquiarritmia de complexo QRS estreito. Quais são as outras que existem, Barreto? Bem, tem uma taquiarritmia com menos de 3 quadradões de distância, com complexo QRS alargado, com mais de 3 quadradinhos, ou bradiarritmia, quando a gente tem mais de 5 quadradões de distância entre cada um dos QRS. Vamos lá, porque o terceiro passo é a efetuação das 4 perguntas do algoritmo de taquiarritmias com complexo QRS estreito. Macetão. Primeira pergunta, tá apertado? Intervalo RR tem menos de 3 quadradões? Sim. Algumas situações, alguns locais têm. Outros são maiores, né? Outros são menores. Tudo bem. Se em alguns está menor, a gente fala que tem uma taquiarritmia. Se a resposta é positiva para a primeira pergunta, é uma taquiarritmia, uma taquicardia supraventricular. Segunda pergunta, está irregular? O intervalo RR se altera de forma irregular? E a resposta é sim. Dá uma olhada no eletro. Então, se a gente está vendo isso, a resposta positiva significa que é uma fibrilação atrial. Terceira pergunta, existem ondas F de flutter organizadas de uma forma bastante regular? É claro que não. Dá uma olhadinha. Não dá para ver isso, então não é um flutter. Quarta pergunta, existe onda P? Essa é mais difícil. Porque a onda P é você analisar ali no intervalo RR e saber se cada um desses intervalos apresenta 2 ondas. Uma onda T e a outra onda P. Nesse caso aqui, ela tem várias ondas, de fato. Tem várias ondas T e às vezes aparecem umas ondas meio esquisitas. Sempre que você ficar na dúvida, cara, pode afirmar categoricamente que aquilo não é ritmo sinusal, tá? Ritmo sinusal não dá dúvida. Anotou? Ritmo sinusal não dá dúvida. Você olha, tá bonitinho. São sempre 2 ondas, uma com morfologia diferente, uma T e uma onda P. Beleza, então nesse caso aqui a última resposta positiva é a segunda, isso é um FA, claro que é FA. A, rivaroxabana, A, B, AS, C, AS com clopidogrel, D, varfarina. Opa,
B ou C é pra quê? Coronariopatia. É o que esse cara tem? Não, a gente chegou à conclusão, na verdade, que ele tem uma doença, uma dor torácica por causa de uma arritmia e não por causa de uma estenose de coronária propriamente dito que a gente está acostumado a tratar. Então a gente não faz a S-clopidogrel nesse caso. A gente faz rivaroxabana. Na verdade, nem necessariamente faria a S-clopidogrel nesse caso se fosse por placa de ateroma, mas não vamos entrar nesse caso. Rivaroxabana ou varfarina. Faço o quê? Não é um paciente que tem estenose mitral? Então, meu amigo, FA valvar, eu faço varfarina. Olha só o CCQ, de novo, anticoagulação em paciente com FA valvar deve ser feita com varfarina. Próxima questão, Unifesp 2021. Homem, 64 anos de idade, em uso de hidroxicloroquina e azitromicina, chegou hipotenso ao PS com PA de 80/60, apresentando no monitor torsade de Pointes. Qual é a conduta mais adequada nesse momento? Bem, é um paciente claramente em tratamento para Covid-19. Infelizmente, provavelmente era, considerando que é uma questão da Unifesp 2021, imagino que seja uma queixa, né? Um protesto irreverente ao uso inadequado de algumas drogas que aumentam o intervalo QT e não tem evidência de fato de melhora na mortalidade, melhora na sobrevida em pacientes que têm Covid-19. Como é o caso de hidroxicloroquina, cloroquina e azitromicina. E o problema dessas drogas é que como elas aumentam o intervalo QT, ou seja, aumentam o tempo entre o início da despolarização ventricular e o final da repolarização ventricular, tem muito espaço. E quando tem muito espaço nesse ciclo, isso significa que às vezes, antes das últimas células acabarem o processo de repolarização, a gente pode ter o início de um novo processo de despolarização. O que aconteceria contigo se alguém estivesse mandando você parar de trabalhar e outra pessoa estivesse mandando você começar a trabalhar? Você vai ficar doido. É o que acontece com o coração. Só que a forma dele transmitir essa doideira é através de arritmias malignas, graves ventriculares, como, por exemplo, uma taquiarritmia polimórfica do tipo torsade de Pointes. É exatamente isso que o paciente está apresentando. É por isso que não pode fazer essas drogas. É por isso que o paciente morre. Por isso que tem paciente que não era para ser grave e morre em casa, porque faz uma morte súbita. Tá vendo que o paciente aqui está instável, está com 80/60? Então, é uma taquiarritmia com instabilidade hemodinâmica. E a pergunta é, o que eu faço nesse cara? Sulfato de magnésio, B, amildarona, C, cardioversão, D, desfibrilação. Você sabe, o paciente tem taquiarritmia com instabilidade hemodinâmica, você choca. Não tem outra opção. Não tem outra opção. Só que aqui tem duas opções de choque. Cardioversão com desfibrilação. A diferença é, na cardioversão, é sincronizado com a onda R. Porque eu sei que se eu der um choque no meio da onda T, no meio do processo de repolarização, eu posso fazer o quê? Degenerar. Só que às vezes eu não consigo sincronizar, porque o ritmo está completamente anárquico. Por exemplo, no caso de uma torsade de Pointes. Então, quando é esse tipo de caso, por exemplo, um paciente que tem parada cardiorrespiratória também, uma FV, por exemplo, não tem como eu sincronizar. Então eu faço desfibrilação. Simples assim, o aparelho nem reconhece. Não tem como sincronizar, é desfibrilação, tá? Então, nesse caso, o gabarito é letra D. Agora, o que é interessante apontar aqui é que algumas pessoas poderiam estar perguntando, por que não é sulfato de magnésio? É porque o sulfato de magnésio é para ser feito. Não é que não é, ele é para ser feito. Só não é para ser feito quando o paciente está chocado por causa de uma taquiarritmia. Você faz primeiro o choque, depois você faz a droga, né? Claro. Beleza. CCQ, ritmo de torsade de Pointes, mais instabilidade hemodinâmica, igual desfibrilação. Agora, vamos dar uma olhada nesse eletro, cara? Vamos lá, olha sozinho aí, por 10 segundinhos. Faz a mesma coisa, edição, meu áudio em off. Vamos usar o macete do Barreto com 3 passos. Primeiro, exclui tudo que você não vai ver. Quando tem poucas derivações assim, eu sempre escolho a que tem mais arritmia. Então ficou de cima. Segundo passo, qual que é o macete que eu vou utilizar? Gente, está apertadinho, menos de 3 quadradões, taquiarritmia. Complexo QRS está alargado, taquiarritmia, complexo QRS alargado. Terceiro passo, aplicar de fato o macete. E o macete tem 3 perguntas nesse caso. A primeira pergunta, está apertado? Já até respondi isso. Sim, está apertado. Como está alargado também, eu sei que é uma taquiarritmia ventricular. Segunda pergunta, está irregular? Só que agora não é irregular do intervalo RR, mas sim do desenho do complexo QRS. E o desenho do complexo QRS aqui está irregular. Isso significa que há mais de uma morfologia, é uma taquiarritmia, uma taquicardia ventricular polimórfica. Ponto. Terceira pergunta, há ondas F de fibrilação ventricular?
Tremulações grosseiras? Não. Nesse caso aqui não temos isso. Portanto, chegamos à conclusão de que isso é uma taquiarritmia ventricular polimórfica. Só que nesse caso aqui, ela tem um nome especial, um apelidinho que a gente chama de torsade de pointes. Uma torção das pontas, uma torção das polaridades. Essa é a verdade. Olha aí, a derivação de cima, da metade para o final. Repara que a polarização está em cima, depois está embaixo, depois está em cima, depois está embaixo. Então, é isso. A torsade de pointes é exatamente isso que você vê. Pronto. Próxima questão, IANSP 2020. Homem de 66 anos de idade, antecedente de hipertensão arterial, diabetes, melito e dislipidemia. Refere início de palpitações há 2 meses. Antigamente ele era rígido. Não há insuficiência cardíaca, valvopatia ou doença coronariana. A PA está 130/80, ok. E tem vários exames aqui, ó, todos normais, inclusive uma fração de ejeção ventricular esquerda. O eletrocardiograma realizado no momento da consulta é mostrado a seguir. Admitindo-se que não há contraindicações, nesse momento, a conduta correta é... Vamos lá, olha o eletro primeiro, quero que vocês olhem sozinhos. Agora que a gente já fez o passo a passo algumas vezes, eu vou fazer mais rapidinho. Primeiro, exclui a derivação menor. Eu vou excluir de cima, vou ficar com a de baixo. Segundo, qual que é o macete? Gente, isso aqui seria uma taquiarritmia ou bradiarritmia? Aí é que tá. Porque ela não tem menos de 3 quadradões entre cada uma delas, mas elas também não têm mais de 5 quadradões. Isso significa que a gente não pode classificar nem como uma taquicardia, nem como uma bradicardia. E aí, nesse caso, você pode ficar na dúvida, nossa, qual macete eu uso? Simples. Sempre que não tiver bradicardia, você vai utilizar das taquicardias, tá? Nesse caso aqui, não tem mais de 5 quadradões, então não pode ser bradicardia. Barreto, como assim? Eu vou utilizar um macete para taquiarritmia com um paciente com FC normal, frequência cardíaca normal, não tá taquicárdico, tá normocárdico? É, porque tem um negócio chamado de taquiarritmia com baixa resposta ventricular. Exatamente isso aqui que você está vendo. Paciente que não tem uma resposta ventricular muito alta, mas isso não significa que não possa ser classificado. Da mesma forma que é uma taquiarritmia dentro desse macete. Beleza? Então, terceiro passo, a aplicação do macete. A primeira pergunta, tá apertado? Não, não tá. Então não é taquicardia supraventricular. 2, tá irregular? Também não. Mesma distância, não é FA. Terceira pergunta, tem ondas F de flutter? E a resposta é sim! Isso é um flutter, gente. Tá escrito, né? Tudo bem, tá escrito, não precisava, tá escrito, mas não precisava mesmo. Tem aqui o flutter. Agora, a quarta pergunta, tem onda P? Barreto, eu tô achando que aquela ondinha ali, ó, tá com cara de onda P. Não, você não tá achando. Você até pode ficar na dúvida, mas eu já te falei, quando você está na dúvida, não é ritmo sinusal. O ritmo sinusal é bonito, é lindo, é normal. Isso aqui não tem como, tem várias ondas. Como é que você tem certeza? Qual que é a onda P aí? Como é que você sabe? Não dá pra saber. Tem várias ondas. Tem várias ondas, não tem como ser onda P, tá? Faz assim que dá certo. Beleza, é um flutter. E aí a pergunta, o que eu faço, né? Encaminho o paciente ao pronto-socorro para cardioversão elétrica. Esse é um cara que está com instabilidade hemodinâmica, eu preciso mandar ele correndo para perder esse flutter e ficar no ritmo sinusal? Não, pô, não tem nenhum sinal de instabilidade. Próximo, prescrevo AS, C, prescrevo clopidogrel? Como assim? É um paciente que tem coronariopatia? D, prescrever dabigatrana ou rivaroxabana. Parece uma opção boa. Sabe por quê? Porque o flutter, pessoal, ele é tratado de forma bastante similar à FA. Na vida real até tem umas diferenças. Às vezes você faz um tratamento curativo diferente, algumas drogas não são exatamente iguais. Você até faz, na verdade, tem diferença prática e que às vezes se você faz exatamente o mesmo tratamento para FA não funciona no flutter. Só que na hora da sua prova, eles não costumam cobrar isso. Então pensa, você vai tratar exatamente igual. Então como é que seria o tratamento de um paciente com FA, hipertenso e diabético? Estável. Como é que você anticoagula esse cara? Ué, os anticoagulantes orais novos, rivaroxabana, dabigatran, apixabana. Então é isso que você vai fazer. Nesse cara, o gabarito é letra D. E aí você pode perguntar, ué, e a letra E, varfarina sódica e amiodarona? Bem, primeiro que varfarina, em tese, contém essas duas opções, você prefere a droga que é mais estável, que tem menos interação medicamentosa. Então você preferiria ainda a dabigatrana, rivaroxabana. Agora, a amiodarona aí, ela até pode ser utilizada no paciente com flutter, mas a amiodarona, ela tem um papel cardiodepressor. Ela vai diminuir, por exemplo, a frequência. E esse é um paciente que provavelmente está com 75 de frequência, sacou? Que é o clássico.
Ele vai ter, clássico nem sempre em todo Flutter, mas nesse caso aqui provavelmente seria 75. Então ele já está baixo. Para que eu vou diminuir a frequência desse cara? Não faz sentido, né? Então, na verdade, o gabarito é letra D e o CCQ é paciente com Flutter atrial, devem ser anticoagulados com regras similares a dos pacientes com FA. A amiodarona é muito utilizada no FA, tá? Dá para mudar ritmo, para fazer um ritmo sinusal ou para controlar a frequência também. Próxima questão de 2021 do ABC. Mulher, 63 anos de idade, admitida na sala de emergência com quadro de confusão mental e letargia 2 horas. Relatou também episódio de tontura ao se levantar da cama, previamente independente de atividades básicas e instrumentais da vida diária. Era uma senhora de 63 anos que fazia tudo em casa. E aí, do nada, ela começou a passar mal. Com o diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica há 10 anos, infarto do miocárdio há 3, faz uso de amlodipino, bloqueador de canal de cálcio dihidropiridínico, aspirina e atorvastatina, uma estatina. Ao exame clínico, abertura ocular ao chamado, resposta verbal confusa e obediência aos comandos. Ou seja, está com Glasgow também diminuidinho, né? Não está muito baixo, mas diminuidinho. Frequência cardíaca, 38 batimentos por minuto, bradicárdica, com uma PA de 92 por 66, ou seja, quase no limite inferior. Uma frequência respiratória de 20 incursões por minuto, uma saturação de 96% em ar ambiente. Sem outras alterações. Foi obtido um eletrocardiograma de 12 derivações, reproduzido a seguir. Quais são os diagnósticos eletrocardiográficos? Olha que interessante. Ele aqui deu um eletro, mas ele não perguntou o tratamento, ele perguntou o diagnóstico. Eu preciso que você tenha atenção nisso. Porque as questões de taquiarritmia, elas costumam ser mais difíceis. E elas costumam cobrar que o candidato consiga identificar qual que é a alteração no eletro e prescrever o tratamento. Foi isso que a gente viu, né, nas outras. Agora, na bradicardia, não. Na bradicardia tem muitas questões que são diretas. Qual que é o diagnóstico dessa bradiarritmia? Entendeu? Então, por causa disso, é importante ainda mais que você saiba o macete aqui. Porque se você sabe o macete de bradiarritmia, meu irmão, você acerta quase tudo. Eu, sinceramente, eu não lembro se era... Eu fiz esse teste, não lembro se era 70%, 60% das questões só com macete, cara. Eu não lembro exatamente, mas era muito. E é exatamente isso que eu vou te passar agora. Como que a gente analisa esse eletro? Primeiro, eu quero que você veja sozinho. Vê aí, 10 segundinhos. Passo a passo do Barreto, primeiro esquece todas as derivações, olha só, D2 longo, segundo decide qual que é o macete, e aí, tem menos de 3 quadradões ou mais de 5 quadradões em cada QRS, em cada intervalo RR. Nesse caso aqui é muito mais do que 5, vamos contar aqui um qualquer. Pô, minha imagem aqui tá péssima, vai ser difícil contar, viu? 1, 2, 3, 4... Não consigo, já, desculpa. Mas tem mais de 5. Vocês olhando aí dá pra ver que tem mais de 5. Então tem uma bradiarritmia. Agora o próximo passo é aplicar o macete. Agora o macete na bradiarritmia é diferente. Não é um passo a passo de perguntas, mas sim uma tabela. Edição, desenha a tabela aí pra mim, por favor, para ficar mais claro para os alunos. Primeiro, em cima, intervalo RR. E do lado, intervalo PR. Você vai colocar uma palavrinha regular e irregular em cada uma delas, para que você consiga classificar se o paciente tem uma bradiarritmia sinusal, um BAVT, que é um bloqueio atrioventricular de 3º grau, ou um bloqueio atrioventricular de 2º grau, MOBITS 2 ou MOBITS 1. Barreto, não lembro nada disso. O que é intervalo PR e intervalo RR? RR você já sabe, né? A gente está conversando aqui, é o espaço entre um QRS e outro. E o intervalo PR é o início da onda P até o início do QRS, tá? Se você não estiver vendo, não conseguir lembrar, edição, coloca aí, por favor, essa parte aqui, bem grandinha, para o pessoal saber o que é, onde que está o intervalo PR e o intervalo RR. Muito bem, agora a gente pode avaliar de fato. O que é a primeira coisa a ser feita? Olhar a derivação lá de baixo, né? Intervalo PR. Como é que a gente faz isso? Pega qualquer QRS aí e anda para trás. E vê se esse intervalo é regular entre cada um dos ciclos cardíacos. E você vai ver que sim, são exatamente regulares. A edição, inclusive, vai marcando aí para ficar mais claro para eles. Agora a próxima pergunta. O intervalo RR é regular ou irregular? Simples também, só ver. E tá regular. Agora a gente vai na tabelinha e descobre que existe ali, ó, regular, né, os dois, é uma bradiarritmia sinusal. Logo, nós podemos procurar aqui nas alternativas essa bradiarritmia sinusal. A, bloqueio atrioventricular 2º grau MOBITS 2, bloqueio de ramo direito, bloqueio de divisão anterosuperior.
B, bloqueio atrioventricular segundo grau, Mobitz tipo 1, bloqueio de ramo esquerdo e área elétrica inativa na parede inferior. C, bloqueio atrioventricular de segundo grau, Mobitz tipo 1, bloqueio de ramo direito e bloqueio de divisão anterosuperior. Ou D, bloqueio atrioventricular de segundo grau, Mobitz 2, bloqueio de ramo esquerdo e área elétrica inativa na parede inferior. Ué, aconteceu alguma coisa errada, né? Você não falou bradicardia sinusal? Falei. Só que a verdade é que esse eletro aqui eu peguei especificamente porque ele é a única exceção a essa tabela. A tabela, como vocês viram, funciona muito rápido e ela acerta. Confia em mim, acredita em mim. Pega um monte de bradiarritmia aí, de eletro com bradiarritmia e testa. Eu garanto que você vai acertar. Agora, pode ser que ela não acerte nessa exceção. Por quê? Porque isso aqui é uma bradiarritmia específica, chamada de segundo grau, Mobitz 2, 2/1. O que significa isso? Vamos olhar aqui comigo essa derivação lá embaixo. Repara que existe, bem no inicinho, uma onda P, um QRS, uma onda T. Depois tem uma ondinha pequenininha, uma outra ondinha pequenininha, depois complexo QRS, uma onda T grande, uma ondinha pequenininha, complexo QRS, uma onda T grande, ondinha pequenininha. Essa ondinha pequenininha é a onda P. E essa onda P, ela mostra para mim que a cada duas ondas P eu consigo despolarizar uma vez o ventrículo, ou seja, 2/1. Isso é o clássico de um paciente que tem um bloqueio atrioventricular Mobitz 2, né, o de segundo grau Mobitz 2, que é esse tipo, que não avisa, simplesmente ele vai e para, né? Vai e para. Às vezes esse Mobitz 2 não tem esse 2/1, faz três ciclos, né, de despolarização e bloqueia um. Aí bloqueia mais um, aí depois faz mais 2 ciclos, bloqueia um. Aí faz 5 ciclos, bloqueia um. Isso é o Mobitz 2 clássico. Agora, esse 2/1 pode aparecer e pode confundir com esse macete. Então, como você vai corrigir isso? Usa a tabela, mas se der um ritmo sinusal, né, que seria uma bradicardia sinusal, como é que você corrige isso? Você faz a mesma regra lá da taquiarritmia. Você olha o intervalo RR, precisa ter o quê? Duas ondas, e elas com morfologias diferentes. Nesse caso aqui tem 3 ondas. Se tiverem 3 ondas, é porque uma é onda T e as duas são P. Sacou? Então dá pra saber, porque o ritmo sinusal sempre é bonitinho. Sempre tem uma onda T, uma onda P, onda T, uma onda P, onda T, uma onda P. Deu diferente disso, meu amigo? Não pode ser sinusal. Pode confiar. Beleza? Então, nesse caso aqui, na verdade, um bloqueio atrioventricular de segundo grau, Mobitz 2. Então, nós temos como alternativas possíveis A e D. Próxima parte, bloqueio de ramo direito, bloqueio de ramo esquerdo. Aí é legal, porque cai não somente nessa aula, mas na aula de infarto também. Sabe como é que a gente vê isso? Bloqueio de ramo esquerdo ou direito significa que o feixe de condução especializado para despolarização ventricular não está funcionando, ou do lado direito ou do lado esquerdo. E a verdade é que vamos supor que você tem um bloqueio de ramo esquerdo. Isso significa que do lado direito vai conduzir rapidamente. E a gente vai ter uma onda R para essa despolarização ventricular. Só que para o lado esquerdo vai ser de miócito a miócito. Então a gente vai ter também uma onda R de despolarização ventricular do lado esquerdo, só que vai ser mais lenta. Ela vai acontecer num segundo momento. E aí o que acaba acontecendo é que o complexo QRS se alarga mais de 120 milissegundos, mais de 3 quadradinhos. E tem outra coisa, né? Ficam duas ondas R. Uma onda R e a segunda, que a gente chama de R'. Só que fica uma R' para onde? Ué, se está do lado esquerdo, nas derivações do lado esquerdo, V5, V6. A mesma coisa acontece pro lado direito. Imagina só, tá bloqueado do lado direito. Acontece uma despolarização rápida do lado esquerdo, R, e depois vem devagar para o lado direito. Uma onda R' devagar para o lado direito, derivações V1 e V2. Nesse caso aqui, o que a gente consegue ver? Tem essa R' em V1, V2 ou V5, V6? É simples, vamos dar uma olhada. Na verdade tem V1, V2, V3 até, né? Isso significa que existe a despolarização rápida do lado esquerdo e vai devagar para o lado direito, porque há um bloqueio do ramo direito. Logo, o gabarito é letra A, gente. Ah, Barreto, mas aí eu tô na dúvida. Por que não é bloqueio? Por que tem bloqueio de divisão anterosuperior e por que não tem área elétrica inativa na parede inferior? O bloqueio de divisão anterosuperior, gente, nunca cai, nunca caiu, ou melhor, não sei se nunca vai cair, mas eu nunca vi cair. E é difícil de explicar. Então, por favor, aceita não entender isso porque é pior para você. É um custo de oportunidade. Agora, o que não é custo de oportunidade é você entender o que é uma área inativa no miocárdio. Aí sim, de fato, não na parte de taquiarritmia, mas na parte de infarto às vezes cai. E área inativa significa que você consegue ver uma onda Q patológica.
Sabe esse negócio de a gente chamar de complexo QRS? Então, em algumas derivações a gente até consegue ver todas essas ondas, em outras não. Só que quando há uma área inativa, ou seja, uma área de fibrose, geralmente o que é visto é uma onda Q patológica, que resumidamente é uma onda Q muito grande, comparativamente com a onda R. Não necessariamente a onda Q precisa ser maior que a onda R, só que na tua prova, o que geralmente aparece é uma onda Q gigantesca, muito maior que a onda R, às vezes a onda R nem aparece. Tá? Então, tem uma onda Q, acabou. Isso é uma área inativa. Se tiver numa parede, a gente tem uma parede, uma área inativa em parede inferior, seria D2, D3 e AVF. Logo, nós temos bloqueio atrioventricular de segundo grau Mobitus tipo 2, que é a única exceção à tabela. Aceita a tabela porque ela funciona muito bem. Bloqueio de ramo direito e bloqueio de divisão anterior-superior. Beleza. CCQ é reconhecimento eletrocardiográfico do BAV de segundo grau Mobitus 2 e bloqueios de ramo. O objetivo dessa aula foi fazer com que você consiga aprender não somente os CCQs que são importantes para o tema, mas também consiga ter mais clareza de como que nós devemos fazer o reconhecimento dos padrões eletrocardiográficos quando o assunto é TAC ou bradiarritmia. Se você reparou bem, é fácil de conseguir acertar quando a gente usa o macete. Eu não preciso que você, na verdade eu nem falei muito sobre FA, de como é que funciona, e as ondas P's, e o flutter, por que ele acontece, e a torsada epuana, não, só te dei macete, cara, porque o macete funciona. Você não precisa saber cardio. E no caso da bradiarritmia, o que você precisa saber, na verdade, é geometria, né, para você ver o que está regular e o que está irregular. Até a próxima!